Diz assim a palavra de Deus: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos mais uma vez. Pede para o Senhor falar com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela é a revelação do Senhor para a gente. E nós lemos no começo do culto, Senhor, que bem-aventurado é aquele que lê e ouve. Então agora, faça-nos bem-aventurado para guardar essa palavra, para que nós possamos ser chamados, unidos em Cristo para sempre, como o Senhor chamou os seus discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de redes sociais, de Instagram. Hoje quase todo mundo tem, né? E tem gente que tem muitos seguidores no Instagram. Estava vendo um amigo meu daqui de Uberlândia, ele tem 150 mil seguidores. Falei, nossa, eu estou com 200 e pouco. Alguém aqui está em mais de 1000 seguidores no Instagram? Não. É um tempo que... Tem mais? É um tempo que isso é importante para as pessoas, né? Então as pessoas procuram ser atraentes naquilo que faz, naquilo que posta, para que outras pessoas possam curtir e passar a ser seus seguidores. Mas geralmente quem tem muitos seguidores não necessariamente tem muitos amigos, não é verdade? Talvez você tenha lá 1000 pessoas no seu Instagram, mas quantas daquelas pessoas são seus amigos? Quantas daquelas pessoas você tem comunhão de fato, você tem uma relação mesmo de encontrar com elas? Porque hoje, nesse tempo de rede social, corre-se o risco da gente se tornar mais frio ainda. Lembra que nós vemos em Mateus 24, que o amor se esfriará de quase todos? Isso também tem a ver da gente se tornar tão frio e a gente querer se relacionar com as pessoas só virtualmente, mas não presencialmente. Essa é uma forma do amor se esfriar. O Senhor Jesus, se Ele estivesse hoje aqui, Ele talvez seria o que teria mais seguidores, porque diz que no mundo tem cerca de 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões de cristãos, é muita gente. Mas Jesus, Ele não estava muito preocupado com os seguidores, embora nós vemos aqui que uma multidão seguia Ele. Certa vez Jesus ele começou a engrossar o seu discurso e disse que algumas pessoas deixaram de seguir Ele. E Ele vira para os seus discípulos e fala para eles: vocês também vão dar um unfollow, ou seja, vocês também vão deixar de me seguir? E daí Pedro dá aquela resposta maravilhosa para ele: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, Ele não estava preocupado com se ia ter muitos seguidores. Ele estava preocupado com a qualidade dos seus seguidores e não com a quantidade deles. Jesus, Ele estava preocupado em ter relacionamento de fato com as pessoas. E como é bom, não é verdade? Eu gosto de receber pessoas na minha casa, gosto de conversar. É assim a verdadeira comunhão. É assim a verdadeira relação que Jesus quer ter conosco. Mas o texto que nós estamos vendo aqui, meus irmãos,
é que diz que Jesus, ele atraía muita gente. Diz que tinha uma grande multidão atrás dele. Por exemplo, no versículo 7 está falando isso. A notícia sobre Jesus já tinha corrido. Nós que estamos estudando esse livro sequencialmente, nós vimos que Jesus já tinha curado um paralítico. Nós vimos que Jesus, ele já tinha curado a sogra de Pedro. Nós vimos no domingo passado que Jesus curou um homem da mão mirrada, da mão ressequida. Então a fama sobre Jesus já correu por toda a região. E essa fama de Jesus chegou longe. E veja que naquela época não tinha redes sociais. A fama de Jesus chegou através do boca a boca, uma pessoa contando para outra. E as pessoas, ao ouvir de Jesus, elas começam agora a buscar ir atrás dele. As pessoas querem estar perto de Jesus porque elas ouvem o que Jesus fazia. Olha o versículo 8, o que diz: de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Irmãos, as pessoas caminhavam longas distâncias. A Galileia era onde Jesus estava, Jerusalém era ali perto, mas diz que as pessoas vinham da Idumeia. Mais de 100 quilômetros as pessoas caminhavam para chegar até Jesus. Nós vamos daqui até Uberaba, que são 100 quilômetros, dá o quê? 1h30 de carro no máximo? Naquela época não era o transporte como hoje. As pessoas caminhavam mais de 100 quilômetros para estar com Jesus. Mas qual é a motivação dessa multidão? Diz o versículo 8 que a motivação delas era porque elas sabiam as coisas que Jesus fazia. Elas sabiam o que Jesus fazia, então a motivação delas era estar perto de Jesus e receber alguma coisa de Jesus. Algumas pessoas eram doentes, algumas pessoas eram afligidas por espíritos malignos, algumas pessoas eu imagino que iam por curiosidade mesmo, mas o que levava essas pessoas até Jesus era alguma preocupação terrena, alguma necessidade física ou espiritual. E veja, irmãos, a gente vê aqueles quadros pintados de Jesus na multidão. A gente vê Jesus ali e as pessoas, todo mundo tranquilo, Parece até bonito, parece que as pessoas, para falar com Jesus, elas levantavam a mão. Nos quadros pinta assim uma coisa ordeira, não é verdade? A gente olha e pensa que bonito, Jesus ensinando e as pessoas todas ali sentadas ouvindo. Não, irmãos. Não sei se você já foi num estádio lotado, onde as pessoas se cotovelam umas às outras, pisam em você. Se você cair, é perigoso delas pisarem em cima de você. O contexto era mais ou menos esse. As multidões ali, elas se acotovelavam, elas estavam ali aflitas, ansiosas, tanto que Jesus fala para os seus discípulos: deixe um barquinho preparado, para que as multidões não o comprimissem, para que as multidões não o machucassem. Olha que interessante a humanidade de Jesus. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, podendo curar aquelas pessoas, mas Ele como homem fala para os seus discípulos terem uma estratégia para que quando as multidões o incomodassem, Ele poder ir embora. Veja a humanidade de Jesus. Assim a nossa vida também, nós cremos num Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, mas nós também criamos os planos, organizamos as coisas para que Deus na sua soberania direcione de acordo com os planos e com as decisões que nós vamos tomando. Meus irmãos, e essas multidões estavam ali. Então nós temos que pensar, por que nós vamos até Jesus? Qual que é a sua motivação para buscar Jesus? Você não andou 100 quilômetros para vir aqui hoje. Você veio de pertinho, não é mesmo? Qual a sua motivação para estar aqui hoje? É por causa de o que Jesus faz? Você espera receber alguma coisa de Jesus essa noite? Você veio aqui porque você tem alguma aflição? Se você veio aqui apenas para receber alguma coisa de Jesus, pensando que Ele é um meio para um bem maior, você está pensando muito pouco.
Jesus não é um meio para um bem maior. Jesus é o bem maior. Vocês estão me entendendo? Jesus, Ele não é um meio para que eu possa resolver os meus problemas. Jesus, Ele próprio, a sua pessoa, Ele é a resolução dos meus problemas. Então as pessoas se contentavam com muito pouco, elas iam até Jesus para apenas receber algo de Jesus. Mas Jesus, Ele queria dar de si mesmo para o povo. O maior presente de Deus não é aquilo que Deus pode fazer na nossa vida através de Jesus. O maior presente de Deus é o próprio Cristo, o pão da vida, para nós. Então qual a sua motivação de estar aqui hoje? Se você está pensando apenas em Jesus resolver um problema seu, você está pensando muito pequeno. Há muito mais, há o próprio Cristo para você se relacionar com Ele. E sempre que tinha multidão, como diz no versículo 11, os demônios ficavam envoraçados. Versículo 11 diz que também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Jesus na terra, com a sua autoridade, o mundo das trevas, o império das trevas se levantou, porque sabia que estava ali alguém maior do que eles. E vejam que em meio à multidão, os demônios, eles também conseguem, eles também dão uma afirmação de fé correta. Diz que eles se prostram perante Jesus e fala para Jesus: Tu és o Filho de Deus. Portanto, irmãos, apenas ir atrás de Jesus, apenas esperar dele alguma coisa, apenas falar que ele é o Filho de Deus, não significa nada. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Em Tiago 2,19 diz que os demônios também creem e eles tremem diante de Deus. Veja que aqui a postura desses espíritos imundos talvez é até melhor do que a nossa. Diz que eles se prostram perante Jesus. Mas Jesus, Ele queria dar muito mais para aquelas pessoas. Jesus não queria apenas curá-los, mas Jesus, sabendo da motivação deles, que eles estavam ali apenas para receber o bem que Jesus poderia fazer, Jesus fala para os seus discípulos: prepara um barquinho, porque a hora que eles começarem a me comprimir aqui, é momento da gente ir embora. Então, meus irmãos, Jesus se retira, e no versículo 13 diz que Jesus agora vai para um lugar isolado. Ele sobe ao monte e ele chama os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. O chamado de Jesus para cada um de nós é que nós saiamos da multidão e a gente possa caminhar junto dele, ser um discípulo dele. É claro que Jesus ali estava preparando o seu time apostólico, a sua liderança, preparando 12 homens, simbolizando as 12 tribos de Israel, o novo mundo, a nova recriação, os homens que Jesus iria preparar para fundar a igreja, para escrever o Novo Testamento. Jesus precisava treinar aqueles homens para que eles fundassem a igreja e levassem o evangelho à frente. Mas vai dizer ali, irmãos, que Ele mesmo chama aqueles que Ele queria. Jesus escolhe aqueles homens para não apenas ser mais um na multidão, mas para caminharem junto dEle. E diz o versículo 13 que eles vieram para junto dEle. Esse é o mesmo chamado para mim e para você, que através da nossa união com Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova caminhada. Através da nossa união com Cristo, Cristo no meio, no centro, e nós unidos em torno de Cristo, Ele vai fazer uma obra na nossa vida para poder nos usar com propósito. E Ele escolhe aqueles homens. Tem um jargão, eu não gosto de jargões evangélicos, mas esse jargão é correto. Esse jargão diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus escolhe aqueles homens, e nós vamos ver aqui que homens que têm tantos problemas como eu e você, Jesus escolhe eles para caminhar junto dele.
O propósito de Jesus para nós é que a gente seja discípulo, não apenas mais um na multidão. Discípulo é um aprendiz. Discípulo é aquele que anda junto com Jesus. Discípulo é aquele que se relaciona com Ele, através dele. E esse chamado, irmãos, é para todos nós. Todos que entraram aqui, o propósito de Jesus para a sua vida não é que você seja mais um na multidão, que vá atrás dele por algum benefício. O propósito é para que eu e você sejamos íntimos do nosso Senhor. Uma teologia que foi descoberta na Bíblia após a Reforma Protestante, ela se chama sacerdócio universal de todos os crentes. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos uma nação santa, que nós somos um povo exclusivo de Deus, e que nós existimos para proclamar as virtudes de Deus. O propósito de Deus hoje para todo mundo na nova aliança, para todos os crentes, é para que cada um de nós sejamos íntimos de Jesus, que nós possamos caminhar como esses homens caminharam, lado a lado com Jesus, e ser não apenas uma na multidão, mas sermos amigos do Senhor Jesus. Você quer isso? Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Amém. Esse é o propósito. Jesus quer um relacionamento conosco, porque na medida que Ele transforma a nossa vida, Ele pode nos usar na sua obra. Meus irmãos, mas como que esse relacionamento se dá hoje? Jesus não está aqui na terra, nós não podemos andar com Ele como os discípulos, em carne e osso. Como que se dá esse relacionamento hoje, que nós podemos ter essa intimidade que eu estou falando? Ela se dá de duas maneiras. Ela se dá de uma maneira individual, uma maneira espiritual, no sentido que eu, como filho de Deus, eu tenho um relacionamento diário com o Senhor. Eu preciso então desenvolver uma vida devocional, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ter os meus momentos de oração, eu preciso ser amigo íntimo de Jesus. E isso só é desenvolvido no tete a tete. É aquilo que Deus falou: quando você quiser falar com seu pai, entra no seu quarto em secreto, que o seu pai te recompensará em secreto. Não tem como ser discípulo de Jesus, ter intimidade com Ele, ser amigo íntimo dEle, se você não tem uma vida de oração, devocional e leitura da palavra diariamente. Como está a sua amizade com o Senhor diária? Se chegar no final da tarde e alguém te pedir uma palavra, você recebeu essa palavra pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, para poder dar essa palavra para alguém? Eu fazia parte de uma missão, chamava Jocum, que os líderes gostavam de pegar a gente de surpresa. A gente ia fazer algum evangelismo, daí chegava numa praça, às vezes, lotada, e eles viravam e falavam assim: hoje quem vai pregar é o Gabriel. Eles avisavam na hora. Então você tinha que ter recebido uma palavra de Deus de manhã, antes de todas as suas atividades, para que, se você precisasse pregar, você estivesse apto para pregar a palavra que você recebeu. Antes do nosso café da manhã, eu encorajo você, meu irmão, a ter um tempo de oração com Deus, a ter um tempo de leitura dessa palavra, para que você possa desenvolver essa relação com o Senhor. Amém? Mas também esse relacionamento, esse discipulado, ele se dá em carne e osso. Ninguém consegue desenvolver uma vida de discipulado sem outras pessoas. Veja aqui, irmãos, eu vou falar para vocês no próximo ponto que Jesus chama pessoas diferentes, pessoas com vários problemas, para andarem juntas. Ninguém é discipulado sem relacionamento com outras pessoas. Você precisa de outros irmãos para que, junto com outros irmãos, você cresça na sua relação de discipulado com Deus. Eu preciso de você e você precisa de mim. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer hoje. Você pode falar para alguém: eu preciso de você e você precisa de mim nesse discipulado? Marido e mulher não vale, né? Fala para alguém aí, porque é uma verdade. A Cláudia está sozinha ali, ó, Sharon, a Kátia.
Irmãos, ninguém desenvolve a sua espiritualidade sozinho. Nós precisamos da igreja, nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de alguém que nos ensine, que saiba um pouquinho mais do que nós precisamos de pedir oração, nós precisamos de amizade. Ninguém desenvolve a vida cristã sozinho, sem a igreja. Irmãos, e corre o risco de às vezes você vir aqui só o domingo. Eu temo que você esteja buscando não um discipulado, mas apenas receber algo do Senhor. Porque se você quer desenvolver esse discipulado, se você quer desenvolver essa amizade com Deus e com o povo de Deus, com outros discípulos, só o domingo é muito pouco. Porque o domingo, na verdade, esse culto, ele é um dever nosso. Não estou falando que é uma obrigação, você não vem aqui obrigado. Mas é um dever porque a Bíblia fala que Deus é digno de todo louvor, que Deus merece adoração e que nós como criaturas devemos adorá-lo. Então o culto domingo seria você cumprir apenas o seu dever de cristão. Você prestar os seus ouvidos agora para ouvir a palavra de Deus. Isso é um dever cristão, isso é muito pouco. Se você quer crescer como discípulo do Senhor, você precisa dedicar pelo menos um dia a mais. Eu não sei o que você vai fazer, você se reúne com outras mulheres para estudar a Bíblia, você venha na reunião de oração, você venha no estudo bíblico, para que você possa crescer. E você fala: Gabriel, mas eu não tenho tempo. Eu sei que você não tem tempo, mas eu preciso te falar a verdade. Nós só temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Essa semana me assustou um amigo, ele é diretor de uma grande empresa. Ele falou que está trabalhando de 12 a 13 horas por dia. Falei: que isso? Entra às 7, sai quase às 8 ele é. E ele pegou e postou uma foto no Instagram lutando jiu-jitsu, que ele gosta muito. Daí eu conversando com ele no WhatsApp: cara, você está treinando o que no jiu-jitsu? Uma vez por semana, já que você trabalha tanto? Ele: não, Gabriel, eu gosto muito, eu treino de 4 a 5 vezes por semana. Porque aquilo que é prioridade para nós investimos o nosso tempo. Não é verdade? Se nós queremos conhecer o Senhor Jesus, se nós queremos crescer nessa vida de discipulado, nós precisamos dedicar o nosso tempo com outros irmãos que estão na mesma caminhada de discipulado. Porque o propósito do Senhor qual é, meus irmãos? Olha o versículo 14. Alguém lê o versículo 14, por favor, enquanto eu tomo minha água. Então ensinou 12 para sair com ele e para os enviar a pregar. Qual que é o objetivo do discipulado? O objetivo de você ser um cristão é que você esteja apto para a missão de Deus. Também é um propósito para todo cristão. Não é para só os apóstolos, os 12. Lembra 1 Pedro 2,9? Todos nós somos uma raça, um povo para ministrar. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Você vê no culto, várias pessoas oraram, várias pessoas cantaram, porque todos aqui que são cristãos podem oferecer um culto ao Senhor. E o objetivo do discipulado é que nós estejamos aptos para pregar o Evangelho. Versículo 15 fala que também que no discipulado nós teremos autoridade espiritual. Esse é o propósito do Senhor: nos treinar, se relacionar conosco, nos curar das nossas feridas no relacionamento que nós vamos tendo, ser amigos íntimos da gente, para que Ele possa nos enviar para esse mundo que precisa ouvir de Cristo. Irmãos, como esse mundo precisa ouvir de Cristo. Vocês sabem que eu já fui missionário fora e eu sempre achei que as nações precisam de Cristo muito mais do que Uberlândia. Mas no meu trabalho aqui eu tenho visto como Uberlândia precisa de Cristo. Eu fiz um folheto para a igreja, vocês podem ver ali que eu coloquei o versículo de João 14,6, onde fala o quê? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu contei para os irmãos essa manhã que eu leio esse versículo com as pessoas e eu pergunto para elas assim: você já ouviu esse versículo? A maioria fala que nunca ouviu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você acredita nisso?
pessoas que nunca ouviram João 14,6 em Uberlândia. As pessoas precisam de ouvir o Evangelho, meus irmãos. Fui visitar a Lei ontem, e lá tinha 3 senhoras com ela. O nome delas estão ali, que nós estamos orando por elas também, no quadro. E eu estou lendo ali Salmo 116, eu olhei para cima, uma senhora em prantos. Eu só estava lendo a Bíblia, eu não falei nada, eu só estava lendo a Bíblia, aquela senhora em prantos, falando que tinha muito tempo que alguém não lia a palavra de Deus com ela. Vocês perguntam aí, como é que foi? As pessoas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas precisam de pessoas que têm autoridade espiritual para ir até elas falar do Evangelho. E quem que Jesus vai enviar? Discípulos. Jesus não pode enviar a multidão, porque a multidão só está atrás de Jesus por causa dos seus próprios interesses. Por isso que Jesus prepara um barquinho para fugir da multidão. Jesus não está preocupado com multidões, tanto que no versículo 12 ele fala para eles que não expusessem ele à publicidade. Jesus não queria mais multidão atrás dele, porque Jesus queria agora formar discípulos. Meus irmãos, e esse caminho de discipulado não é fácil, porque nós não somos fáceis, não é verdade? Porque vamos ver o nome dessa turma agora e vamos falar um pouquinho deles. Como é essa unidade em torno de Cristo é tão diversa. O primeiro, o mais famoso, no versículo 16, vocês conhecem. Ele é quem? Pedro. E o nome dele na verdade era Simão, e Jesus acrescenta o nome dele de Pedro, porque Pedro significava pedra, ou seja, alguém forte. Tanto que a Igreja Católica acha que Pedro é a pedra da igreja. Não, a pedra da igreja é Jesus. Mas parece que o nome de Pedro que Jesus dá para ele, como pedra, alguém forte, alguém firme, não condiz com as atitudes de Pedro, porque Pedro não era ninguém muito firme, porque nós sabemos que ele nega Jesus, ele titubeia, mas nós vemos aqui no discipulado que Jesus transforma a vida de Pedro e depois transforma ele num grande homem de Deus. Jesus perdoa ele, Jesus ama ele, Jesus transforma a vida dele. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele prega o Evangelho e não tem mais medo de negar Jesus. É isso que acontece no caminho do discipulado. Jesus pega eu e você, pessoas que negam Jesus muitas vezes pelas nossas atitudes, mas com seu amor, com a sua palavra, com a sua unidade, ele transforma a nossa vida para nos usar. Depois vem quem? Tiago e João, 2 irmãos. Veja a intimidade de Jesus com os seus discípulos. Jesus dá um apelido para eles. Só amigo íntimo pode dar apelido para a gente, não é mesmo? Jesus dá um apelido para eles, e qual que é o apelido? Boanerges, filhos do trovão. Tiago e João também mostram, meus irmãos, que os discípulos não eram tão preparados assim. Você lembra o que eles pedem para Jesus? Eles falam: Jesus, quando o Senhor estiver na sua glória, tem como você preparar um lugar especial para nós? Nas minhas palavras, tá? Põe o meu irmão à sua direita e eu à sua esquerda. Eles queriam poder. Veja que eles ainda tinham seus corações errados, precisavam ser transformados pelo Senhor. Veja que Jesus não chama ninguém pronto, não tem ninguém bom no discipulado. E depois, quem João se transforma? Eu chamo ele do discípulo do amor, porque você olha as cartas de João, ele está tratando a gente com tanto amor, com tanto carinho, ele chama a gente de filhinhos. Mais um que foi transformado no discipulado, que não estava preocupado com a posição depois, mas estava preocupado em ser apenas um servo. Quem mais? Alguns anônimos: André, Filipe, Bartolomeu, Tadeu. Alguns que a Bíblia não fala muita coisa sobre eles depois. Com Jesus é assim também. Às vezes o seu nome não vai aparecer. Às vezes você vai ser um anônimo, um simples cristão que viveu para a glória de Deus, mas Deus sabe das nossas obras. O importante não é se o nosso nome vai aparecer como os outros apareceram. O importante é se a gente vai cumprir a missão. O importante é se a gente vai viver para a glória de Deus, sendo transformado por Ele para cumprir a sua missão.
Esse é o importante. Mas eu quero falar agora de um conflito aqui que era inevitável nos nossos tempos. Mateus. Vocês lembram quem foi Mateus? Diz que ele era um publicano. Nós pregamos sobre ele aqui, que quando Jesus o chama, ele deixa tudo na coletoria e ele segue Jesus, ele deixa tudo para trás, colocando Jesus em primeiro lugar. Mateus, como publicano, ele prestava serviços para Roma, para o Império Romano. Ele era uma espécie de funcionário público. Ou seja, Mateus era pró-governo. Mateus era pró-Roma. Mas diz que nesse time de Jesus ele chama Simão, que era um zelote. Os zelotes eram os revolucionários, eram os revoltados contra a ocupação romana. Simão, o zelote, era alguém contra o governo, ele era oposição. Seria mais ou menos hoje Bolsonaro e Lula juntos, trabalhando para a glória de Deus. É possível? É possível, porque quando nós entendemos o Evangelho e o propósito do reino de Deus, nós não estamos muito preocupados com os reinos deste mundo caído. Nós estamos preocupados, acima de tudo, com o reino do Senhor. É possível, porque ambos deixam de lado as suas preferências políticas para ser discipulado por Jesus. Tem mais um nessa história, que Deus nos livre de ser um dele, que foi Judas. Judas, ele traiu Jesus, cumprindo o propósito eterno para que Jesus fosse preso, morto pelos nossos pecados e ressuscitasse. Judas é alguém que da multidão e entrou por discipulado, mas não foi transformado pelo Senhor. E era alguém que devia ter ficado na multidão, porque Judas estava atrás de Jesus por causa dos seus próprios interesses. Ele não foi envolto, ele não se entregou ao amor do Senhor. Meus irmãos, como eu falei no começo, você já se sentiu sozinho, mesmo com tantos seguidores no Instagram? Você talvez aqui não tem Instagram, mas você já se sentiu sem amigos? Eu quero te dizer que há uma amizade real a ser desenvolvida com o próprio Deus. E nessa amizade com o Senhor Jesus, nós nunca nos sentiremos sozinhos, porque Ele prometeu que estaria conosco para sempre. Mas para desenvolver essa amizade, você vai ter que querer ser transformado por Ele, porque Ele te ama tanto que vai querer transformar a sua vida, porque Ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é que você cumpra a missão, é que você pregue, é que você tenha autoridade espiritual. Mas essa caminhada com Jesus inclui outras pessoas. Inclui pessoas às vezes que pensam diferente de você. Inclui pessoas de vários tipos, todas precisando ser transformadas pelo mesmo Senhor. Não tem como você caminhar nesse discipulado sem Cristo e a igreja. Você quer ser discipulado? Ou você quer continuar, não sei se você é a multidão. Você quer ser discipulado? Então considere colocar na sua agenda um dia além do culto de domingo. Só o domingo é muito pouco. Considere isso, porque todos nós podemos cumprir a missão de Deus. Eu lembro em Belo Horizonte, Marlô deve lembrar que eu mandava as fotos para ele. A gente tinha um trabalho numa cadeia. Era uma cadeia de menores infratores. E certo dia, eu fui num dia que não era o meu dia de atendimento. Eu cheguei lá, tinha uma senhora chamada, eles chamavam ela de vó. Ela devia ter mais ou menos 1,50 m. Talvez ela tinha uns 75 anos. E a avó, eu lembro que ela estava lá toda semana, orando pelos menores infratores. E quando tinha uma rebelião, quem que eles chamavam? A avó, para acalmar os meninos. Porque uma senhora que tinha autoridade espiritual, foi discipulada por Jesus e estava disposta a cumprir a missão de Jesus. Esse mundo espera a nossa mensagem. Na verdade, a mensagem não é nossa. Esse mundo espera que nós vamos até eles.
Mas Jesus só pode enviar discípulos. Vamos ser discipulados pelo Senhor? Os hospitais estão esperando. O albergue está esperando. Eu começo um trabalho na próxima quinta-feira. Toda quinta-feira às 8 horas. Eu vou estar lá no albergue para pregar a palavra para eles. Por enquanto só tem eu. Você quer ir comigo? Você quer ser discipulado? Esse é o propósito do Senhor Jesus. Vamos orar.